O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não virá para a festa? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos que vai crescendo a atitude dos judeus, a atitude contrária dos judeus em relação a Jesus. No versículo 53 do capítulo 11 de São João, do Evangelho de hoje, João capítulo 11, versículo 53, nós vemos de uma maneira agora explícita: os judeus decidem matar Jesus. Versículo 53, a partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. E por quê? Por que eles tomaram a decisão de matar Jesus? Porque Jesus tinha feito algo errado? Não, porque Jesus estava realizando sinais indubitáveis, isto é, sinais que não restavam dúvidas, que não deixavam dúvidas de que ele era, no mínimo, um ungido de Deus, um escolhido de Deus. Quer dizer, no mínimo, eles tinham que ter o respeito para com aquele profeta, porque aquilo que ele falava era verdadeiro, porque era testemunhado pelos seus atos. Então vamos ouvir direitinho o que é que ele tem falado, porque Deus não confirma um mentiroso. Se Deus estava confirmando Jesus por meio daqueles sinais, então eles deveriam levar atenção, levar em consideração aquilo que Jesus estava falando. Mas qual é a atitude das autoridades judaicas? Eles não querem se converter. Eles estão obstinados no pecado. Eles tomaram uma atitude de oposição à verdade. Isso se chama classicamente de pecado contra o Espírito Santo. Quando você se opõe, quando você contradiz uma verdade conhecida, quando você se obstina numa atitude, não obstante você perceba que ela está errada. E essa era a atitude das autoridades judaicas. Eles não queriam mais que Jesus vivesse, porque ele realizava sinais, e daqui a pouco todo mundo vai acreditar.
Exatamente isso. Olha aqui, vou ler de novo os primeiros versículos do Evangelho de hoje. Naquele tempo, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Que Maria é essa? Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, que já cheirava mal. Ele tinha morrido, tinha sido sepultado, já cheirava mal. Jesus chega e diz o que? Lázaro, vem para fora. E Lázaro é ressuscitado. Muitos que viram aquilo disseram: isso é um sinal de Deus, é um sinal indubitável, não resta dúvidas. Mas aquilo que para aqueles que buscavam a verdade era mais do que necessário, para aqueles que não queriam se deixar vencer pela verdade, não era suficiente. Isto é, quando existe uma má vontade no nosso coração, os sinais de Deus nunca são suficientes. Por mais que Deus nos fale com clareza, como existe uma má vontade em nós nos deixarmos vencer pela verdade, aquilo nunca será suficiente. Então, diz aqui: outros, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, porque ele está realizando muitos sinais. Aqui nós vemos com clareza e crueza a maldade dos fariseus, das autoridades judaicas. Mas é importante que nós apliquemos isso a nós e nos perguntemos se algo semelhante não subsiste também no nosso coração, na nossa alma. Será que esta mesma atitude clara, crua, explícita nos fariseus e nas autoridades judaicas, será que veladamente também não está presente no nosso coração? Isto é, será que não existe também em nós uma indisposição em conhecer a verdade, em se deixar vencer pela verdade, em se deixar dobrar e mudar pela verdade? No catecismo, no número 37, vocês podem depois pegar o catecismo da Igreja Católica, aquele amarelo, número 37, e vocês vão ver lá um trecho da encíclica Humani Generis de Pio XII, em que ele fala algo muito interessante que pode ser aplicado a nós. Fala aqui de uma indisposição à graça de Deus, uma indisposição para conhecer a verdade, uma indisposição para se submeter aos mandamentos de Deus. Isto que nós vimos de uma maneira claríssima nos fariseus, nas autoridades judaicas. Pio XII fala que isso às vezes está presente no coração de muitos. Ele fala aqui, o contexto aqui é o quê? A respeito do conhecimento da existência de Deus. Então Pio XII diz: pois embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças e lume naturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural: faça o bem, evite o mal, fuja do mal. De fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com resultado desta sua capacidade natural. Então Deus nos deu a capacidade, e se nós nos deixarmos guiar, nós iremos chegar ao conhecimento de um Deus pessoal, e nós iremos chegar ao conhecimento da lei natural. Só que, por causa
das nossas limitações e pecados, não são poucas as vezes e que nós nos incapacitamos. Isto é, Deus nos deu essa capacidade, mas por causa do nosso pecado, isso não chega, digamos, à plenitude da realização. Meus santos, se alguém estacionou um carro aí do lado de fora, tem um caminhão, parece, querendo passar. Então, se alguém estacionou, dá uma olhadinha lá fora. Pois bem, então, devido ao nosso pecado, nós nos incapacitamos, nós nos tornamos incapazes por causa da maldade que existe no nosso coração. Mas continua aqui a Humana Generis. E quando as verdades de Deus atingem a vida prática, e quando as verdades de Deus atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. Isto é, quando um mandamento de Deus, uma verdade revelada, ela modifica, ela tende a modificar a minha vida, a minha maneira de viver, então isso requer de mim um espírito de sacrifício, de, por amor à verdade, eu mudar a minha vida e não a verdade. Por amor à verdade, eu mudar a minha vida e não o ensinamento de Deus. Por amor à verdade, eu mudar o meu modo de viver e não querer mudar aquilo que foi revelado. Mas são muitas as vezes em que muitos cristãos católicos, eles querem mudar os ensinamentos de Deus, mas não mudar a sua vida. Assim como os fariseus, como eles estavam com medo de perder o templo, de ter um prejuízo na sua cidade, então eles estão dispostos a negar aquilo que Deus estava revelando, que Jesus era o Messias. Eles iriam sacrificar a verdade para não perder a sua segurança. Eu estou sendo exagerado ou isso muitas vezes acontece? Isto é, para não perder a minha segurança, isto é, eu coloquei na minha cabeça que eu só quero ter 2 ou 3 filhos no máximo. E aí, eu vou dizer o quê? Não é verdade, não é bem assim, de que eu tenho que ser generoso na aplicação deste mandato de Deus, crescei e multiplicai-vos. Isto é, a igreja ensina, que os casais têm que estar abertos à vida. Nós prometemos isso no dia do nosso casamento, mas eu não quero comprometer a minha segurança, aquilo que você compreende por segurança financeira. E aí você está disposto a mudar os ensinamentos de Deus, a mudar os ensinamentos que a igreja, com a autoridade que lhe foi dada, nos apresenta, mas não se submeter, porque aquilo deve estar ultrapassado, não deve ser bem assim, deve haver uma outra explicação. Papa Pio XII, ele continua de uma maneira lapidar agora, ele vai dizer: donde vemos que os homens, em tais questões, nestas questões, em que os homens não querem mudar os seus pressupostos, nestas questões em que os homens, homem e mulher, em que os homens não querem mudar sua atitude de vida, sua postura, em que os homens não querem perder algo, nessas questões, os homens facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que eles não desejam que seja verdadeiro. Os homens, eles então, quando eles não querem mudar de atitude, eles dizem que ou não é verdade, ou é duvidoso, deve haver outras interpretações para aquilo que eles não querem que seja verdadeiro, porque não querem mudar de vida. Essa postura estava
claramente, cruamente, explicitamente presente nas autoridades judaicas, mas não poucas vezes também presente na nossa vida. Nós não queremos nos dobrar à vontade de Deus, e aí começamos, com questionamentos. Perguntamos: mas isso é ensinamento? Sei lá, você chega para a pessoa e diz: olha, está claro, se você parar um pouquinho, pela luz natural da razão, você já vai ver que o homem foi feito para a mulher, e a mulher para o homem, pela própria estrutura, pela própria anatomia dos corpos, e pela própria complementariedade que acontece. Isto é, você junta um homem e uma mulher, nasce a vida. E isso não acontece com um homem, uma mulher e uma mulher. Isto é, você olha para o corpo daquela pessoa, biologicamente ela é um homem. Mas eu quero dizer que eu sou uma mulher, que eu sou um animal. Entende? Isso aqui não é recurso retórico. Existem pessoas, e isso é feito para quebrar a moral e a doutrina cristã. Então existem pessoas que se comportam como animais e querem ser tratadas como animais. Cachorros, gatos, ou adultos que querem ser tratados como bebês. Algo assim que seria cômico se não fosse tragicamente satânicos. Mas uma pessoa que se comporta como um animal, que anda de coleira, de 4, num shopping center, seria para rir, quando na verdade é de chorar. Porque o que é que se quer colocar na mente das pessoas? Você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser um cachorro, você será um cachorro, porque o que importa é a sua vontade. Sereis como deuses. Se você quiser ser como um gato, você vai se comportar como um gato, e todos terão a obrigação de tratá-lo como um gato, um cachorro. Só quero saber se vai comer ração, Mas tudo bem, só é gato e cachorro quando convém. Então, é para quebrar a moral e a doutrina cristã, para que isso seja incutido em nós e nos nossos filhos, de que não é Deus quem nos determina com o seu ato criador, mas eu com a minha vontade, porque o que eu quero é, e o querer e o ser não subsistem em mim. Isto é, eu posso querer, mas aquilo pode nunca chegar a se tornar realidade. Pois bem, então, se você olha simplesmente com a luz natural da razão, está óbvio, está claro de que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas como você não quer que isso seja verdade, você começa a colocar dúvidas. Aí você pergunta: mas isso daí é ensinamento oficial da igreja? Antes mesmo da igreja, os judeus já criam nisso, na revelação veterotestamentária, no Antigo Testamento. Mas você diz: sim, isso é ensinamento do magistério de sempre da igreja. Aí a pessoa diz: mas isso está na Bíblia? Parênteses, nós somos católicos, e nós católicos cremos de que a verdade toda não se encontra apenas explicitamente na Sagrada Escritura, mas na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, interpretados pelo Sagrado Magistério de sempre da igreja. Pois bem, porque nós não somos protestantes com a sola Escritura, mas nós vamos e entramos nesse argumento, que é sempre perigoso, cuidado. Aí você vai e mostra que há argumentos claros, contrários a esta postura. Aí a pessoa vai e diz assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Então ela já partiu para um outro argumento. Por quê? Porque ela não está procurando a verdade para ela se submeter.
ela quer enfatizar a sua postura, porque ela não quer mudar de vida. Aí vai dizer: mas não é bem assim, não precisa de tudo isso. E este apotegma, não precisa de tudo isso, faz cair por terra todo ensinamento de Cristo e da igreja, e faz elevar a estatura de virtude as minhas paixões e rebeliões da minha alma. Não precisa de tudo isso. Aí eu jogo fora os mandamentos de Deus e coloco no altar de virtude aquilo que eu quero que seja verdade. Não precisa de tudo isso. Ou, mas daqui a pouco a igreja vai acabar perdendo muita gente. Ela precisa se adaptar aos tempos atuais, senão ela vai perder os fiéis. E foi exatamente para não perder fiéis que os fariseus e as autoridades judaicas decidiram matar Jesus. Lembra qual foi aqui o argumento? Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram-se em conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos e ele continua assim, todos vão acreditar nele. Nós vamos perder os nossos fiéis. Então, para não perder fiéis, eles mataram a verdade. E às vezes, sacerdotes, para não perder fiéis, matam a verdade. Isto é, não ensinam com clareza, não ensinam aquilo que a igreja sempre ensinou, não apresentam a verdade que nos questiona e que nos chama o quê? A uma mudança de vida e a uma submissão à verdade, porque a verdade é sempre o melhor para mim, porque vem de Deus, porque é Deus e porque verdadeiramente me liberta. Meus irmãos, nós estamos então contemplando este texto. Eu espero que cada um aqui aplique para a sua vida. Eu fiz aplicações gerais, mas todos nós sabemos quando estamos recalcitrando contra a verdade, quando estamos dando murro em ponta de faca, quando estamos recalcitrando contra o aguilhão. Nós precisamos ser obedientes, honestos, humildes e, uma vez conhecendo a vontade de Deus, procurar de verdade aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Então, meu santinho, minha santinha, se você percebe inclinações homossexuais na sua vida, peça a Deus a graça para viver a castidade. Peça a Deus a graça de que Ele coloque no seu coração os mesmos sentimentos de Cristo, para que você diga com a sua vida: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Porque o diabo colocou no seu coração e na sua inteligência que você nasceu para se realizar, que você nasceu para realizar os seus sonhos, que você nasceu para fazer a sua vontade. Meus santos, será que só eu vejo isso a meu respeito? Ou todos nós somos marcados pelo pecado? E se eu quiser realizar todos os meus sonhos e os meus desejos, eu irei cometer pecados, porque não poucas vezes eu desejo e sonho coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então os meus desejos e os meus sonhos não podem ser o critério, mas o desejo e o sonho de Deus para mim. Então, se você percebe, se você namora e você percebe que você tem uma dificuldade de viver a castidade no seu namoro, você, ao invés de você mudar o mandamento de Deus e dizer: não, a castidade não é para mim, ou então, não, isso mudou, não é mais assim, você vai mudar a sua vida. Você vai rezar e pedir a Deus que lhe dê força, que lhe dê a graça, para que você viva a castidade dentro do seu namoro. Se você é casado e está percebendo a dificuldade, que é viver como um homem casado, mulher casada, sem dúvida que são duas pessoas feridas, marcadas pelo pecado, que se unem por toda a vida. Então é claro que haverá embates, é claro que haverá dificuldades, e é claro que se não houver virtude,
pelo menos em uma das partes, aquele relacionamento não vai para frente. Então alguém precisa começar a morrer para que a graça de Deus comece a imperar. Então você não vai mudar o mandamento de Deus e querer institucionalizar o adultério, o divórcio, mas você vai se submeter à verdade, você vai se inclinar à vontade de Deus, e o que Deus uniu, o homem não separe, e você vai se esforçar, a preço de sangue, se necessário for, para manter aquele relacionamento, porque esta é a vontade de Deus. Se você percebe que Deus concedeu, olha, é dom, meus santos, você percebe que Deus concedeu o dom da fecundidade para vocês como casal, e isso Deus não concedeu a todos. Eu acho que vocês devem conhecer pessoas, casais que querem engravidar e que não alcançam esta graça, e vocês têm o dom da fecundidade, com facilidade a sua esposa engravida, e você vai procurar ser mais generoso, porque se Deus deu a vocês uma fecundidade tão eloquente, foi por algum motivo, e você não vai obstruir os planos de Deus, você vai procurar se abrir a vida com generosidade, mesmo que isso lhe custe um sacrifício, porque, meus santos, toda a vontade de Deus exige de nós um sacrifício. Agora, se você já entra numa vocação matrimonial, por exemplo, querendo só sombra e água fresca, e prazeres, está errado. Você precisa entrar numa vocação, abração da vontade de Deus, e tomando a sua cruz. Eu vou carregar a minha cruz agora nesse estado de vida para o qual eu fui chamado. Então, se você percebe, e aqui eu poderia dar vários exemplos, várias situações. Se você percebe que você é uma pessoa mais doente, é verdade, existem pessoas que têm uma saúde de ferro, que quase que nunca adoecem, e outras que adoecem gravemente. Lhe surgiu um câncer ou uma outra doença grave, e você vai procurar se configurar a Cristo, não se revoltar, procurando fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para tratar aquela doença, mas ao mesmo tempo tirando todo benefício espiritual daquela situação. Por quê? Porque foi assim que você nasceu, ou aquilo lhe aconteceu, e você vai viver na obediência a Deus, se configurando a Cristo sofredor. Mas não, meus santos, querer a todo custo. Por exemplo, um outro exemplo muito, e aqui termino, você percebe, eu falei de quem tem a fecundidade maravilhosa. Pode ser que você perceba, já é casado há um bom tempo e não vem filhos, e você se sente tentado à inseminação artificial, à fecundação in vitro e a todo tipo artificial de geração de vida, e você se submete à vontade de Deus e não muda os mandamentos de Deus, porque não quer mudar a sua vontade rebelde, e você diz: se Deus ainda não manifestou a sua vontade pelos meios naturais que Ele colocou, eu não vou desobedecer, eu não vou recorrer a meios artificiais de fecundação, porque deve haver algum motivo de Deus não ter nos dado ainda um filho. Enquanto estivermos no tempo possível de gravidez, há esperança. Eu irei fazer tudo aquilo que for possível dentro da lei de Deus, mas nada além daquilo que me leva à desobediência e ao pecado, porque você se submete à verdade,
E não, você quer mudar a verdade, os ensinamentos de Deus, porque você não quer mudar a sua vontade rebelde, obstinada, que está enraizada em si mesmo e no pecado. É fácil, meus santos, ver a feiura deste pecado na atitude das autoridades judaicas, mas precisamos deixar que aquela feiura, de alguma maneira, ilumine o que existe de semelhante em nós, para que nós extirpemos do nosso coração aquelas realidades que levaram à morte, ao assassinato de nosso Senhor Jesus Cristo. Só assim nós estaremos preparados para bem celebrar a Páscoa de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.